E o que mantém o paciente com toque no seu problema, né? Como vocês, se alguém me acompanha mais tempo, sabe que eu falo bastante do ciclo de manutenção da dor. Mas quando a gente traz no toque, tá? Fica bem até mais claro essa questão. Então, a situação para um paciente com toque nada mais é que a sua própria obsessão. Tá? Então, a situação do paciente com toque não é tipo assim, onde ele teve esse pensamento, em que momento, coisas nesse sentido. Mas o pensamento em si. Essa é a situação. Então, ele está ali na vida dele, blim, evento, né? Pensamento obsessivo. E o pensamento, a interpretação do paciente com toque é justamente sobre este pensamento. Esse pensamento obsessivo. Por exemplo, puta merda, este pensamento não vai embora. Isso significa que minha mãe realmente vai morrer. Se eu não fizer nada, minha mãe vai morrer. Se eu não verificar a porta várias vezes, minha casa pode ser assaltada ou vai ser assaltada. E eu vou ser responsável por isso. Tá? Então, ela tem uma interpretação daquele pensamento obsessivo que apareceu inicialmente, uma interpretação normalmente bem negativa, de que ela não vai dar conta, de que esse pensamento vai fazer ela sofrer, ou de que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela ou com pessoas que ela gosta. E normalmente o toque, o pensamento obsessivo inicial, vem justamente relacionado com alguma coisa que a pessoa se importa bastante. Então, se a gente está falando de uma pessoa religiosa, isso vem realmente referente a isso, relacionado com essa questão religiosa, dela falando blasfêmias, falando, ai Deus, não sei o que lá e tal, dela agindo dessa maneira, que é uma coisa que causa muito sofrimento para ela. Então, assim, uma pessoa que é ateu, por exemplo, não vai ter um pensamento obsessivo relacionado à religião, porque, tipo, para ele não vai fazer essa diferença, não vai ter esse sofrimento. Agora, uma pessoa que é heterossexual, por exemplo, pode ter pensamentos obsessivos falando para ele, porque você é homossexual, coisas nesse sentido. Se ele é uma pessoa que se importa muito com isso, né, tipo, com a visão que as pessoas têm, não sei o que, não, eu não sou gay, enfim, coisas nesse sentido, isso traz um sofrimento também muito grande para essa pessoa. Então, normalmente, o toque, a obsessão, ela tem a ver com coisas que a pessoa se importa bastante, tá? Então, com saúde, né, o medo de perder a mãe, então, quando tem muito a ver com isso também, tá? Então, isso é muito bacana de saber. Então, a obsessão acaba sendo a situação, a pessoa tem uma interpretação dessa obsessão, e aí, por conta dessa interpretação, então ela tem a ideia maravilhosa de ter a sua compulsão para acessar aquilo, para evitar que aquilo aconteça e por aí vai. E essa compulsão é justamente um comportamento de segurança, porque toda vez que o paciente se comporta dessa maneira, pelo momento ele se sentir mais protegido porque aquilo cessou e coisas nesse sentido, ele se mantém no problema, porque tá vendo? Não aconteceu. A minha mãe não morreu porque justamente eu fiz isso. Ou tipo, mas eu sei que não tem nada a ver, mas o que custa, né? O que custa eu mexer o controle aqui 2 vezes? Não vai fazer mal pra ninguém eu mexer o controle e, né? Aí minha mãe não vai morrer também. Então, a pessoa vai justificar justamente aquele comportamento. Que custa verificar a porta e tal? Pelo menos se acontece alguma coisa, eu não vou ser responsável por isso, né? Coisas assim. Então, a pessoa vai tendo a compulsão e ela vai justificando o uso daquela compulsão e ela vai então se mantendo neste funcionamento. E isso vai piorando, porque ela vai se envolvendo cada vez mais em outros comportamentos, em outros toques. E isso mantém a pessoa. Então, o que mantém o paciente justamente no problema com o toque é justamente a interpretação que ele tem sobre a sua obsessão, a interpretação que o paciente tem sobre a obsessão, tá? E o comportamento que ele tem depois disso, que ele usa para justificar a repetição desse comportamento também. Então são essas 3 coisas. Então a interpretação inicial que ele tem, tá? sobre a obsessão, o comportamento, ou seja, a compulsão que ele tem, e a justificativa que ele dá para manter se comportando como ele se comporta, certo? Então isso acaba mantendo o paciente neste funcionamento. E quais possíveis prejuízos? Isso aí a gente já sabe bastante, né? Tem primeiro de todos, sofrimento. A pessoa com toque, ela sofre muito, dependendo do nível desse toque. Tanto o sofrimento mental, sabe, tipo de vir os pensamentos, de ficar batendo, martelando na cabeça, como o sofrimento dos prejuízos. Uma pessoa que passa muito tempo, às vezes no banho, né, então um prejuízo de tempo
com isso. Uma pessoa que passa muito tempo lavando a mão, o quanto isso machuca a mão dela, né? Então machuca a mão dela, gasta água também, né? Coisas nesse sentido, por causa do sabão, né? Na mão e tal, deixa tudo ferrado a mão por conta disso. O tempo também, tem casos, por exemplo, da pessoa tá saindo de casa, encostou numa lata de lixo, aí precisa voltar para casa para poder às vezes trocar de roupa, para tomar um banho, sabe? Então, existem muitos prejuízos, tanto no sofrimento da pessoa, por ela, tipo, nossa, né, do pensamento trazer um sofrimento em si, como também das consequências na sua vida, por ela ser assim, tá? Consequências muito significativas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, nos seus hobbies, nos seus lazeres, porque isso limita bastante também a vida dela muitas vezes. Se ele tem um medo, por exemplo, na questão da casa, olha como limita ela na questão de sair de casa, de viajar. Muitas vezes já ficar pensando, puta, mas se eu deixei a porta aberta, será que a pessoa vai cuidar da casa, não sei o que, tal. Então, na questão da mãe também, mas se eu não estiver lá pra fazer tal coisa, será que minha mãe vai conseguir viver? Enfim, coisas nesse sentido. Então, traz muito sofrimento para a pessoa e também muitos prejuízos no seu funcionamento como um todo. Então, o sofrimento emocional, ela vai ter mais dificuldade de se conectar com os outros, muitas vezes ela vai se julgar por ser assim. Será que as pessoas vão entender esse meu funcionamento? Será que elas vão entender essa questão? Ou será que elas não vão entender este meu funcionamento? Então, isso é uma coisa que ela vai prejudicar bastante os seus relacionamentos. Também vai dificultar o foco em tarefas e atividades importantes, né? Porque às vezes ela vai estar ali fazendo uma atividade, vai vir os pensamentos, vai vir todas aquelas questões e dificultar ela fazer a tarefa que ela precisa fazer. E tudo isso pode levar a um isolamento, querendo ou não, né? Um isolamento social que prejudica cada vez mais aí a sua vida e mantém ela cada vez mais no problema. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.